Muito bem, nossa segunda prova, então, aqui da IBFC, Governo do Mato Grosso, Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal 1, ano de 2022. A primeira questão, então, diz o seguinte. Deixa eu ativar a canetinha aqui, ó, já está ativa. Questão número 14 da prova, né, que a gente está utilizando aqui a numeração que foi aplicada na prova. Assinale a alternativa que apresenta a linha de frente da defesa na segurança das redes de computadores, que colocam uma barreira entre redes internas e externas, confiáveis ou não, como a internet. Modem, firewall, bridge ou switch. Gabarito dessa questão é firewall, letra B de bola. A gente já expliquei o conceito aqui da diferença entre o antivírus e o firewall, né, em caso de computadores e redes. O firewall, então, é o que controla, então, uma rede. O modem, então, ele é um equipamento que ele converte sinais de internet, né? Tu tem o teu modem de internet aí da tua operadora e tal, que ele está convertendo essa internet que vem da operadora para um sinal válido, né? Utilizado no computador. E que vai para o computador ou vai para o Wi-Fi, enfim, para o roteador. Bridge é um equipamento que faz ponte entre diferentes redes, né? Para ligar diferentes redes. Switch, ele é um equipamento semelhante ao roteador, tá? Ele conecta computadores e ele direciona os dados para os computadores. A diferença é que o roteador ele faz isso sem fio e o switch ele faz isso numa rede cabeada, rede com fio, tá? E geralmente se cair esses conceitos de redes na tua prova, um switch, quando temos uma rede cabeada switch, existem as topologias, né? Estrela, barramento, anel e tal. Quando a gente tem um equipamento switch, ele é chamado de nó central da rede, e esse nó central ele sempre vai caracterizar uma topologia em estrela, tá? Tem também o hub, tá? Que também faz essa função de nó central, e o switch. A diferença é que o hub, quando ele pega um dado, né? Chega um dado dentro do hub. Primeiramente o switch, que é um mais simples, mais fácil de explicar. Quando chega um dado da internet e ele passa pelo switch, o switch ele pega qual é o destinatário, né? Digamos que tem 10 computadores numa rede, ele vai saber exatamente para qual computador tem que ser esse dado. O hub, não. O hub ele vai pegar esse dado e ele vai replicar para todos os 10 computadores, e aí o computador destinatário vai pegar esse dado para si, tá? Mas ambos configuram, então, uma topologia em estrela. Próxima questão, o navegador tem a capacidade de ler de forma nativa vários tipos de extensões, de arquivos tais como JPG, GIF ou PNG. A gente pode, pela lógica aqui, né, se tu está estudando tipos de arquivos, a gente deve se estudar algumas extensões, tipos de arquivos dentro do sistema operacional do Windows. JPG, GIF e PNG são arquivos de imagem. Então concordam comigo que ou está tudo errado ou está tudo certo, né? E a gente não tem aqui, ó, existe somente o itens 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, existem todos. Então existem todos, letra D de dado. Esses três tipos de arquivos de imagem, eles são reconhecidos nos browsers. Até porque são imagens, né? E diversas imagens dessas a gente vê em sites, em páginas da internet. Tá? Então, é obrigatório que os navegadores reconheçam esse tipo de imagem. Senão a gente não utilizaria sites, não navegaria em páginas da internet. Questão número 16, bem complicadinho. Ó. A gente viu uma questão um pouquinho mais fácil na primeira prova, né? Com base no pacote Office e conforme a planilha Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. É complicadinha, mas a gente vai com calma e faz essa questãozinha, tá? Tem que fazer na mão, né? Como eu expliquei tudo aquilo na primeira prova. O mínimo a gente já viu. Ele vai pegar o valor mínimo de um determinado intervalo. No caso, duas células aqui, A1 e A2. Ele tem 2 pontos, né, de A1 até A2, mais igual a 2 células. Menos, esse tracinho é uma subtração, a média de B1 e B2, mais o máximo de C1 e C2. Desculpa. Então, o mínimo de A1 e A2, tá? Onde é que está o A1 e A2?
Tá aqui a caneta. Deixa eu ativar a caneta aqui novamente, que eu ativei antes a borracha. A1 e A2. É isso aqui, ó. Média de B1 e B2, é isso aqui. Máximo de C1 e C2, é isso aqui. O mínimo de A1 e A2 é 1, né? O valor mínimo aqui é 1, porque 3 é maior. Menos a média de B1 e B2, 5 mais 6 dividido por 2. E é assim que se faz a média, né? A gente soma e divide pelo número de valores. Isso aqui vai dar 11 dividido por 2. Isso aqui vai dar 5,5, né? Porque se fosse 10 seria 5, 11 é 5,5. 1 menos 5,5 mais o máximo de C1 e C2. C1 até C2. O máximo aqui é 8,5 mais 8,5. O que tu tem que se ligar aqui é na ordem dos operadores, tá? A ordem dos operadores. Primeiro, potência. Potência no Excel ele é representado com o circunflexo, famoso chapéuzinho. Depois, divisão e multiplicação. Depois, soma e subtração. Ainda tem as questões dos parênteses e tal. Ao longo, se a gente passar por uma questão, assim a gente vê melhor, tá? Mas aqui a gente tem subtração e uma soma. Qual é a ordem, então? O que aparecer primeiro, o que tu preferir, não importa. Nesse caso aqui não importa. Mas digamos que fosse, um exemplo, 1 menos 5,5 multiplicado por 8,5, teria obrigatoriamente que fazer primeiro a multiplicação, tá? É uma matemática, tá? Tá vendo que o resultado, né, ao final aqui, a gente tem um cálculo. Então, mesmo que tu estuda na matemática, a ordem dos operadores vai funcionar igual aqui também, assim, tá? Então, 5, eu vou fazer a primeira soma aqui, na minha cabeça pelo menos é mais fácil, né? 5,5 mais 8,5, 5 mais 8 é 13, mais 1, que é meio de cada, né? 14, menos 1, isso? É 12, não? Espera aí. Temos a subtração e temos a soma, né? 5 mais 8 é 13, 14. Ah, agora sim. Me lembrei. Tem outra regra aqui. Lembra que tem a questão dos números positivos? Vamos fazer então pela ordem. 1 menos 5,5 vai ser 4,5 negativo. 4,5 negativo mais 8,5. 4,5 negativo mais 8,5. Sinais diferentes a gente subtrai e fica o sinal do maior, né? Então, 4 positivo, letra C de casa é o gabarito dessa questão aqui, da questão número 16, tá? Então, por via das dúvidas, né, por causa dessa regra de sinais, né, é interessante então ir sempre em linha e sempre na ordem. Porque aqui, ó, se fizesse 5,5 mais 8,5, não soma, né? Eu estava fazendo errado no início, não soma. Tem que subtrair porque o 5,5 ele é negativo. Então ficaria 3 positivo, né? Se tu fizesse aqui o 5,5... Cadê a minha caneta? Tá aqui. Se tu fizesse menos 5,5 mais 8,5, teria que subtrair, porque o 5,5 é negativo. Ficaria 3 positivo. 3 positivo mais 1 dá os mesmos 4, letra C de casa. A ordem não interessa, mas fiquem atentos também ali aos sinais. Número 17. Quanto aos conceitos básicos sobre sistemas operacionais, software e hardware, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Tanto o Windows como o Linux são categorizados como sistemas operacionais. Sim, Windows e Linux são sistemas operacionais. Tem uma questão aí, eu vou até explicar, mas vou explicar um pouco do técnico, mas esse conceito aqui está correto, tá? Para visão dos concursos públicos. Os sistemas operacionais possuem uma coisa chamada de kernel.
Kernel é o núcleo do sistema operacional, tá? Então, Windows XP, Windows 7, Windows 10, agora vem o Windows 11. Ambos possuem um kernel, tá? Tem um núcleo. A parte visual, a parte de sistema visual que tu vê, né, é diferente de um para o outro. Mas o kernel, o núcleo, é o mesmo para ambos os sistemas operacionais. O mesmo vale para o Linux. Não existe um sistema operacional Linux. Existe o sistema operacional Fedora, existe o sistema operacional Ubuntu, tem diversos sistemas operacionais. Que o núcleo, o kernel, é o Linux. O próprio Android, eu não sei como funciona a programação hoje do Android, mas o Android tem, bem no início lá, era baseado em Linux. O Android que eu digo, o dos smartphones, tá? Mas, então por isso, né? Por isso que o Linux, tecnicamente, ele não é um sistema operacional. Ele é um núcleo, é um kernel. Mas para concursos públicos, eu digo isso até porque se tu for pesquisar na internet, eu acho algo relativo a isso, né? Pesquisar por conta própria. Mas, para concursos públicos, Linux é um sistema operacional, sim. Então tá verdadeiro, isso aqui. Dentro do software de um computador existem vários hardwares como o antivírus. Não faz sentido nenhum, né? Dentro do software de um computador existem vários hardwares como antivírus. Não sei nem explicar porque que está errado isso aqui, mas está errado, não faz sentido essa afirmação. Os sistemas operacionais são considerados tecnicamente como hardwares puros. Não, os sistemas operacionais eles são softwares, então falso. Gabarito dessa questão aqui, letra A, verdadeiro, falso e falso, da questão número 17 da prova. E com isso encerramos então essa questãozinha aqui, essa provinha, a nossa prova número 2. No próximo vídeo a gente dá sequência então nas nossas provas. Até mais e bons estudos!